Oi, meu nome é Gislene Westphal e mais um Espaço Jovem está no ar. Eu já quero começar apresentando nossos amigos de hoje. Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Henrique Gomes, eu sou estudante de Teologia em Southwestern Adventist University, em King, Texas. Meu nome é Carolina, eu tenho 23 anos, faço enfermagem em King, Texas. Oi, meu nome é Arley Gomes, eu estudei comunicação em King, Texas também e tenho 23 anos. Oi, meu nome é Marilise e eu faço contabilidade em King, Texas também e eu tenho 20 anos. Meu nome é Gisela, tenho 19 anos e faço comunicação em King, Texas também. E eu sou Rubens Prois e sou de São Paulo e tenho 22 anos. Tem um verso da Bíblia que se encontra em Salmos 91, 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. É tão bonito a gente pensar em anjos, porque quando uma pessoa é muito bonita ou é muito boa, eles falam assim, nossa, ele parece um anjo, ela parece um anjo. Vocês já escutaram essa expressão? Eu já, muitas vezes. E assim, os anjos, como diz aqui na Bíblia no início, eles nos guardam. Deus dá a ordem para eles nos guardar. Alguém aqui já teve alguma experiência que falou assim, nossa, um anjo me guardou? Alguém pode contar? Não, várias vezes você já sentiu que um anjo guardou você. Você não sabe como você saiu de alguma situação. Às vezes pode ser você dirigindo um carro e de repente você vê que vai acontecer um acidente e você ora, Deus me ajuda. E alguma coisa acontece e você se livra daquela situação. Eu tenho uma experiência para contar. A gente estava comportando, era o meu primeiro verão de comportagem. E eu estava trabalhando num dia feliz, um solzão bonito lá fora. Aí eu subi até a porta da casa, bati na porta. Enquanto eu estava esperando, eu ouvi um barulho, eu olhei para o lado e vi um cachorro furioso. Parecia que vinha para me despedaçar. Aí não tive tempo de fazer nada. O cachorro já veio correndo, abriu a boca para morder minha perna. Eu só falei, é o que eu tive tempo de falar, Senhor, me proteja. E naquele momento, eu só vi o cachorro tirar a cabeça assim, virar e sair correndo. Ai, ai, ai. Eu não entendi nada, eu não vi um anjo, mas eu tenho certeza que meu anjo deu uma pancada na cabeça desse cachorro, porque não teria outro jeito ele tirar a cabeça e sair correndo. Eu acho que quem é comportor tem muitas experiências de anjos, que ao tempo todo eles precisam da proteção de Deus. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade. Mas vocês que foram, que eu sei que vocês têm milhares de experiências para contar. Tem bastante. Tem uma experiência que um amigo nosso estava comportando, nós estávamos numa cidade bem quente, tudo no verão, e ele sempre estava pedindo pela uma experiência de anjo. Que era assim, ele também era filho de pastor, sempre tinha escutado o que acontecido com o pai, com amigos, e assim, e comigo? Nunca acontece comigo, por que comigo não? Então ele sempre pedindo o verão todo, mas eu quero uma experiência de anjo, eu quero uma experiência de anjo. Até que um dia ele estava, normalmente, você fica sozinho, né? Se deixa, você vai sozinho. Ele estava sozinho nessa rua e ele bateu numa casa, fez a oferta, deu a oferta, ofereceu. E o senhor chegou para ele assim, ofereceu, você quer água? Ele falou, por favor. Daí o senhor veio para ele com 2 garrafinhas de água. Uma para você e uma para o seu amigo. É assim... será porque pode ser que o meu amigo tinha um amigo no outro lado da rua fechando a quadra com ele, alguma coisa assim. Ele falou, então viu o meu amigo do outro lado da rua, tudo bem. Mas depois, assim, na hora ele nem se percebeu. No outro dia ele parou para pensar, mas não tinha ninguém do outro lado da rua. Eu estava sozinho naquela rua. Não tinha ninguém comigo, ninguém por perto. Quem quer ser outro amigo que estava comigo? Daí que foi cair a ficha, que ele foi se tocar. Nossa. Não, era um anjo. Daí ele ficou todo feliz. Daí pra frente, daí foi uma... Aí ele teve realmente a experiência de um anjo. Mas eu acho que para você ter uma experiência com o anjo, você precisa pedir, buscar, porque ele está ali do seu lado o tempo todo. Só que, o que são anjos? Alguém pode dar uma definição, assim? O que é o anjo? Porque a gente tem aquela mitologia de anjo cupido, né? Tem a anjinho para namorar, enfim. Mas o que é um anjo? Acho que anjos são servos de Deus, né? São criaturas de Deus, servos de Deus que ministram pra gente, que servem a gente, servem a Deus e servem a nós também. Então eles louvam a Deus, eles exaltam a Deus e também ajudam a nós na nossa vida diária. Eles são pessoas que estão olhando por nós, estão nos protegendo, evitando que a gente caia em certos perigos, nos protegendo mesmo. Tem muitas pessoas que pensam que anjos são quem morreu, foi para o céu
e se tornou um anjo, é isso? Não, acho Não. que anjos são criados por Deus. Foram Anjos criados são por Deus. criados por Deus. Foram Pela criados. Bíblia, anjos são criados por Deus. Quem morre, morreu. Morreu. E uma coisa interessante é que no Novo Testamento, a palavra para anjos, na língua original, que é o grego, significa mensageiro. Nossa. Não quer dizer, se você às vezes pode ser até a gente, pode ser um anjo também. Contanto que você leve a mensagem, você está sendo um anjo para alguma pessoa. Então, anjos são criaturas por Deus e a profissão deles é só cuidar da gente? E ser mensageiro, como que é? Eles têm mais profissões? Acho Como que- que é no céu? Acho que tem várias categorias de anjos, né? Os Aham, querubins, os tem serafins, várias. devem ter outras também que eu desconheço. E Deus fala na Bíblia também de vários tipos de anjos, tipo os anjos que seguram os ventos da terra, os anjos que nos acompanham durante a nossa vida, os anjos mensageiros. Acho que tem vários outros tipos que eu desconheço, né? O Henrique talvez conheça. Conheça mais. Não, por aí. Também são basicamente os que eu já ouvi também. E os Mas que estão na eu Bíblia. acredito que existe uma hierarquia também no céu, até hoje. Tem anjos que cuidam de coral, tem anjos que cuidam de manter o lugar em ordem, coisas assim, sabe? Como Lúcifer era o anjo maioral antes de cair. Ele era o anjo, o chefe dos anjos, ele era o chefe do coral, ele era o chefe dos chefes lá. A Carol uma vez relacionou anjos e ela colocou a história de Jesus. Você lembra? Lembra, a gente estava conversando a respeito da importância que é dos anjos. A gente, às vezes, underestima a importância e tudo que um anjo pode fazer. E eu fico imaginando, para você, uma pessoa colocar um anjo como um ser que vem aqui para poder dar mensagem a respeito de Jesus, eu acho que como é que fala? É uma coisa tão importante, uma atividade, vamos dizer assim. Ele teve uma missão muito importante, ele teve uma função extremamente importante. Justamente. E eu acho que isso faz com que eles sejam seres muito importantes. Não que sejam mais importantes que uns aos outros e que, se a gente puder levar tudo ao pé da letra, Deus criou os anjos como criou a gente também. Mas eu acho muito interessante a questão de você colocar que os anjos foram usados para poder trazer Jesus aqui na Terra. Eu fico imaginando, sabe, se os anjos não tivessem vindo para dar mensagem para Maria, para José, falou, corre, sai da cidade que Herodes está querendo matar todo mundo. Ou também para Entendeu? José, quando Maria ficou grávida, imagina, né? Ele aceitar que foi um Espírito Santo. Na época, vamos colocar nos dias de hoje, tua namorada chegar e falar assim, olha, tua noiva, olha, eu tô grávida, é do Espírito Santo. DNA. Tchau. É complicado. O pastor assina a carta de Exatamente. E eu acho que José só pôde aceitar aquilo porque um anjo veio, porque um ser superior veio. E o que a Carol falou, a função do anjo foi extremamente importante. Hoje em dia, eu não tenho tanto dinheiro, mas eu vejo empresários, eles não dão 4 mil, 5 mil, 10 mil na mão de um office boy para colocar no banco. Se é muito dinheiro, o que eles fazem? Eles vão buscar, eles levam, eles... Então, a função do anjo naquele momento foi de extrema importância, porque ele levou a mensagem. E quando ele estava no deserto, então? Exatamente. Eles Né? que tomaram conta dele, que levaram comida Foram depois da amigos. tentação para ele. Ele foi, o anjo, além de proteger, foi amigo de Jesus ali naquele momento, né? E o que ele falou do anjo caído é muito interessante, porque Satanás era o anjo de luz, não é? Verdade. E o Henrique até uma vez comentou uma experiência que teu pai falava para você de anjo bom e mal, como que é? Ele vivia falando para mim que se tem um anjo bom e um anjo mau parado um do lado do outro, você nem ia conseguir saber qual dos dois era do bem e qual dos dois era do mal. Porque os anjos são iguais. São iguais. E se você perguntasse, se transforma num cachorro, os dois iam se transformar. Faz chover, os dois iam fazer chover. Mas a única diferença entre um e outro é que um adorava a Deus, o outro adorava Satanás. Olha que legal, tem um versinho aqui na Bíblia que fala exatamente o que você está falando. Está em 2 Coríntios 11:14. E diz assim, isso não é admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Ele é o anjo da treva e ele pode se tornar, Ficar parecendo um anjo de luz. que é o que ele era antes. Então, como que a gente pode distinguir ou aceitar o anjo bom ou o anjo mau? Como que a gente pode ver isso? Como que a gente pode perceber? Deve ser difícil, porque como a Bíblia está dizendo, mas eu acho que a maior diferença é essa. Quem que é a pessoa que você adora? É Deus que você adora. Se for um anjo do mal e você fala, tudo bem, então vamos adorar a Deus, o anjo do mal não vai conseguir fazer isso.
porque ele tem medo da luz de Deus. A presença de Deus afasta ele. Verdade. Afasta ele. Você sabe que até os anjos, eles são livres, né? Exato. Isso eu achei Até os Tem o anjos livre-arbítrio. têm o livre-arbítrio, não é? Como no início, como a gente vê que tem os anjos caídos, né? São os anjos que decidiram sair do lado de Deus. Decidiram fazer Eles o que é tiveram a errado. oportunidade, tiveram a chance. A mesma oportunidade que todos os anjos tiveram, eles também tiveram aquela chance de aceitar ou negar a Deus. Sem dúvida. Alguém já conseguiu imaginar um anjo? Como que vocês Eu imaginam já. um anjo? Eu imagino flutuando, com asas, lindo e com uma auréola. Você imagina o seu anjo homem, lindo? Lindo. A gente sempre tem essa ideia, assim, por causa dos desenhos, das pinturas que a gente vê. Com certeza. Mas eu não sei, quando eu paro realmente para pensar de verdade, eu não sei se eu consigo chegar numa imagem. Porque eu fico assim, será que realmente parece desse jeito que o pessoal desenha, do jeito que o pessoal pinta? Mas aí não sei, eu acho que é uma coisa assim que a gente não consegue realmente imaginar. Porque eu acredito que quando essas pessoas dizem que veem anjos e coisas assim, eles veem anjos às vezes na forma de um ser humano, uma pessoa, sabe? Então é diferente, é difícil, mas é assim uma coisa muito legal você tentar imaginar. Porque o que eu comentei no início, eles comparam o belo, o bom, com o anjo. Então, e a nossa comparação humana, imagina o belo e o bom para Deus, deve ser extraordinário. Alguém tem mais alguma experiência de anjo, assim, que pode dividir? Eu não tive, assim. Provavelmente Mas teve. alguém próximo teve. Mas a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, acho que ela devia ter uns 7, 8 meses, ela já estava bem grande para me ter. E ela me disse que ela estava subindo no ônibus no Brasil. E quando ela estava subindo, ela foi pegar para começar a subir, o motorista simplesmente arrancou e foi embora. E ela ia cair, e ela caiu exatamente onde tem a passarela. E ela ia bater a cabeça, com certeza, não sei se ela poderia até morrer. E disse que tinha alguém segurou ela atrás. E ela levantou e ela foi virar para trás, não tinha absolutamente ninguém. E ela não entendeu, e ela realmente percebeu, não, isso é um anjo me ajudou e eu tô aqui. Eu tive... Arrepia. Essas histórias de anjo arrepia porque para chegar a ponto de o teu anjo aparecer é porque Jesus deu a ordem, faça, ou pegue, porque é o meu filho. Eu tenho uma história assim, eu não lembro porque eu era muito pequena, eu tinha 3 anos de idade e eu estava na calçada, era a escola adventista e quase acabando a quadra era a nossa casa. Então eu ia a pé para a escola, voltava, porque minha mãe trabalhava na escola e eu ficava ali, interior, né? Todo mundo conhece, então vê, a Gizinha tá aí. E todo mundo conhecido e tal, e tinha cantineira. E ela tinha 2 filhos e uma das meninas era adolescente e estava querendo pegar o carro, é lógico, né? E era um Fusca. E aí começou a chover e minha mãe saiu correndo para tirar a roupa do varal e eu saí correndo atrás da minha mãe porque eu queria pipoca. Mãe, que pipoca? E tava comendo uma salsicha vegetal. Não, eu tenho que falar esse detalhe porque ela vai ser importante na frente. E aí nisso, a Valéria foi pegar o Fusca sem a mãe saber, sem a mãe dela saber. E eu fiquei parada assim na calçada. Valéria, sua mamãe vai brigar com você. No que ela fez isso, ela se assustou e acelerou em vez de brecar. E foi com tudo pra cima de mim. E era um alambrado, sabe? Aquelas grades que vem e volta. Só que era um murinho. E o Fusca, quem sabe, era baixinho e tem aquela parte de puxar assim também o capô. E bateu no meu joelho e eu bati com tudo e a salsicha aqui. Aí bati o nariz, quebrei na época. Só que o mais interessante é que na mesma hora um comportor passou. Ele passou, que ele estava lá na cidade e ele me pegou nos braços. E quando ele me pegou, eu estava um tanto assim do chão. E eu fiquei um tanto assim do chão para eu ficar no alambrado, porque se eu tivesse ficado entre a parede e o carro, o médico falou que eu teria perco minhas 2 pernas no mesmo momento. Então, assim, com certeza foi um anjo que levantou.
Eu não lembro, não tenho como dizer assim, foi um anjo, eu estava lá, lembro. Mas eu sei que foi um anjo, que o meu anjo nesse momento ele teve trabalho. Porque eu acho que muitas vezes a gente até, tantas vezes os anjos nos ajudaram, nos protegeram, e às vezes a gente nem para poder pensar. Nem a gente percebe. só fala, que sorte. Entendeu? Tudo que acontece na nossa vida, a gente fala, mas que sorte. Ufa, nossa, ainda bem que o carro não bateu. E a gente não para para poder pensar quanto que é importante, o quanto que um anjo poderia estar ali no nosso lado. Quanto trabalho que ele não teve. Entendeu? É muito trabalho, é muita coisa que eles fazem, e a gente às vezes... Quanto trabalho que eu já não dei pro meu anjo. Coitado. ali no Capão que a gente estava conversando ontem, né? Quanto trabalho. Coitado do anjo. Mas é muito interessante porque, assim, os anjos, eles têm a função e muitas vezes ou a gente nem só fala sorte, mas a gente fala assim, foi por Deus. Mas o anjo, ele está aqui, vamos valorizar o anjo, né? Porque ele tem que ser valorizado. A irmã Ellen White conversava com o anjo dela. Ela dialogava com ele, ela gostava de estar na presença dele. Eu sei que tem uma pessoa aqui, se ele quiser se revelar, ele vai. Não é, Henrique? Que deixava o banco passageiro. Foi o que eu comecei a fazer um tempo atrás e foi legal, porque eu comecei assim, não, vou conversar com o meu anjo agora. Daí, a única coisa que eu fazia era só tirar as coisas do banco do passageiro do carro, enquanto eu estava dirigindo, trabalhando, alguma coisa assim. Tinha um banco passageiro sempre vazio. Daí no começo eu não falava muita coisa, eu estava envergonhado, a gente estava ficando amigo, sabe? Estava se conhecendo. Se conhecendo, mas depois de alguns minutos, então, a gente estava conversando. E era tão legal conversar, porque vinha assuntos que, sabe, você não sabe de onde está saindo. Ele puxava o assunto. Parece que puxava assunto, que vinha um pensamento na sua cabeça, você começava a falar isso, mas falava em voz alta. Quem olhava achava que eu era louco. Mas eu estava falando com o meu anjo. Vamos ver. Mas eu realmente acreditava que eu estava falando com o meu anjo. E eu falava dos meus problemas e das minhas situações. E parece que toda vez que eu saía do carro, eu resolvia muitos dos meus problemas só falando com o meu anjo. Você sabe que teve um pastor que ele falou que ele abria a porta do carro, ele fechava a porta do carro para o anjo dele entrar e sair. Não, é interessante. E ele escreveu um livro, a neta dele escreveu, eu não me lembro agora, infelizmente, mas ela falou que o vô dela sempre falava assim, eu quero morrer no colo do meu anjo. E todo mundo falava, vai vô, não fala disso, olha que coisa chata, que desagradável falar de morte e tal. E diz que ele sempre deixava uma cadeira vazia no quarto dele, que ele sempre deixava o carro, que ele sempre abria a porta, fechava, que ele sempre deixava um espacinho, que a vida dele foi essa. E um dia ele chegou no quarto, as pessoas chegaram no quarto, ele já estava bem idoso, e ele estava ajoelhado, e aonde ele deixava aquela cadeira, sempre vazia, ele estava com a cabeça assim. E ele tinha falecido. Então, a gente não sabe o que aconteceu, mas arrepia. Porque você sente que realmente ele pode ter realizado o desejo dele de ter morrido no colo do anjo. Não é? E, Henrique, você ou alguém aqui, vocês acham que a gente pode conversar com o nosso anjo? Acho que o Henrique é prova disso. Eu acho não tem mais o que falar. Os anjos ouvem, com certeza, porque eles sabem o que está acontecendo na nossa vida. Então, eu acho que é muito capaz a gente conversar com os anjos, sem problema nenhum. E Deus usa nós como anjos? Com certeza, com certeza. Eu acho que várias vezes, principalmente comportando, quando você termina de conversar com a pessoa, você entregou o livro para ela ou para ele, e eles falam assim para você, você foi um anjo na minha vida hoje, porque eu estava esperando você. Eu estava orando por Deus para uma pessoa vir e me falar o que você falou. E te deixa assim, uau. Nossa. Como é que Deus me usou para ser um anjo, entendeu? Vocês têm a história de uma amiga de vocês, não tem? Que foi na casa de uma pessoa, como que é? Foi. Ela assim, ela sempre batia em porta. Ela... É sua prima? Minha prima. Ela vai, bate na porta, uma vez e vai para a próxima casa. Uma vez, se a pessoa mal batia na porta, ia para a próxima casa. E você comportou, quem já comportou, mesmo quem não, sabe que você tem que insistir. Você não vai conseguir fazer nada se você não insiste. Você tem que bater uma vez, bater 2 vezes, bater 3 vezes. Você já fica meio chato, mas tem vezes que você bate. Mas então, ela sempre batia uma vez e ia para a próxima. Batia uma vez e ia para a próxima. Nessa uma casa, por um acaso, ela sentiu alguma coisa, bateu uma vez, bateu 2,
Ela não bateu 3 nem 4, ela bateu umas 7 vezes na casa. Na 7ª vez que ela bateu, veio um rapaz atender a porta, sem camisa, assim, com camisa e com uma corda no pescoço. E ele, o que você quer? Ah, eu só vim aqui, estou vendendo livros, fazendo isso. Ela é toda bem engraçada, né? Estou vendendo livros, isso. E ela pega e vira para ele, por que você está com uma corda no pescoço? Sim, que pergunta, né? Que pergunta. Resumindo a história, o rapaz estava querendo se matar. Nossa. Ele não estava conseguindo se matar porque tinha alguém batendo na porta da casa dele. Já estava pronto a se matar, já com a corda no pescoço, tudo só para se pendurar. Daí ela começou a conversar com ele, entrou, conversou na casa dele, conversou com ele, deu tempo de chamar o pai, ficou lá conversando com ele até o pai dele chegar. Então, assim, como que ela, que nunca batia numa casa mais do que uma vez, bateu 7 vezes na casa? 7 vezes. É interessante ver que ela não somente, tipo, não foi só um passo dela bater 7 vezes, ela estava ali na hora exata, entendeu? Deus pôs ela naquela porta na hora exata. E Deus usou ela como anjo. Imagine Exato. se ela batesse mais do que uma vez nas outras portas. E não desse Não ia tempo dar de tempo. chegar naquela porta para bater 7 vezes. É muito interessante porque quando você se coloca na mão de Deus, Deus tem tudo planejado, né? É tão interessante, você acaba achando estranho, até engraçado. Bate uma vez e vai embora, bate uma vez e vai embora, né? Mas é muito interessante quando Deus coloca você na obra dele. Eu posso dividir mais uma experiência com vocês. Eu comecei a falar com o meu anjo também, que nem meu primo. Eu acho que isso é de Vou te falar que é difícil de assumir, mas... de vez em quando eu falava com ele no carro, de vez em quando caminhando. Eu sei que um dia, começando a conversar com ele, eu falei, nossa, como que é ser um anjo, né? Nossa, deve ser legal você poder voar, é uma coisa que eu adoro fazer, você conversar com as pessoas, ajudar as pessoas. Você deve se sentir muito útil, especial. E conversei com ele. E no dia seguinte, eu deixei o meu carro para minha irmã, que eu estava viajando, e eu ia pegar um ônibus de volta para a cidade que eu estava indo. O ônibus tinha acabado de sair, eu falei, vou subir até a estação de trem e ver se tem uma passagem mais barata. Aí no que eu tô saindo, acho que eu tinha conversado com o meu anjo naquela manhã também, no que eu tô saindo tinha uma pessoa sentada ali no chão. Aí na hora que eu saí, aquela pessoa estava de olhos fechados, abriu o olho, olhou para mim, e da mesma maneira que ele olhou, ele pegou, levantou e veio do meu lado. E ele era um cara enorme, ele parecia uma armário, assim. E nossa, eu fiquei até assustado, porque ali aquela área do ônibus é meio uma área perigosa. E o rapaz, tipo assim, meio que me intimidou, mas a gente começou a conversar. E ele já entrou logo no problema dele. E ele me falou, olha, ele falou, eu preciso ir para casa, me roubaram tudo. Eu falei, não tem problema, eu compro sua passagem. Aí ele, um homem daquele tamanho, assim, encheu os olhos de lágrima. Aí eu fiquei assim, nossa, eu até fiquei comovido. E ele falou, eu acabei de orar a Deus para que ele me enviasse um anjo ou alguém que pudesse me ajudar para pagar a minha passagem. Aí ele virou para mim e falou, você é meu anjo hoje. Aí eu fui comprar a passagem, orei com ele e ele foi embora. Mas me deu um sentimento assim, nossa, meu anjo deve se sentir muito bem. Um sentimento tão bom. O que essa pessoa deve ter na mente dela? Será que ele deve falar assim, será que aquele cara era real ou era o meu anjo? Né? Porque tem certas situações que você não tem como você explicar. É um anjo, não tem certas coisas que é o que a Carol disse, não é sorte. É simplesmente um anjo, entendeu? É Deus. Ele mandou o anjo para te ajudar. Ele mandou o anjo. E tem histórias na Bíblia de anjos, né? Tem histórias tanto de Jesus, que teve o sonho, tanto de o anjo mensageiro, né, que sempre levava mensagem. Moisés, tenho certeza que ele conversava com o anjo, né? Adão e Eva, eles tinham a oportunidade de estar ali. Os anjos que cuidavam da porta do céu, eles tinham a oportunidade de estar conversando. Então, assim, é muito interessante a gente colocar o que são anjos. São criaturas divinas que louvam a Deus e têm a missão de nos proteger, cuidar de coral, cuidar da natureza. Tem a hierarquia, que a gente não conhece tudo. Outra, eles estão ali, são forças tanto do bem quanto do mal, e você tem que saber reconhecer em qual dos dois você vai acreditar, em qual dos dois você vai seguir. Porque, como que a gente pode perceber isso? Né, que a gente conversou, lendo a Bíblia, estando com Deus, tentando conversar com o anjo, que é uma coisa interessante. Principalmente vocês que a gente às vezes fica sozinho, né? Passa a maioria do tempo sozinho, a gente pode estar com o anjo. E o anjo também tem o livre-arbítrio como nós, certo? A
A gente pode bater um papo com o nosso anjo, que eu achei legal. Não, bater um papo com o nosso anjo. Mas toda vez que eu falo de anjo, uma coisa que mais me deixa de boca aberta, assim, é quando eu começo a imaginar quando Jesus estava morrendo na cruz. Nossa. Certo? E ele estava lá parado e tinha os anjos do mal embaixo, assim, gritando para ele, fazendo o povo que estava embaixo só xingar Jesus. E aquele mesmo momento Jesus podia ter dito, me ajuda. E todos os anjos estavam assim, fala Jesus, fala que me ajuda, vamos lá, tô pronto, vamos. Mas Jesus não falou nada, entendeu? Ele amou mais a gente do que ele precisava de ajuda. E isso que me deixa assim mais... Sabe, eu imagino os anjos perdendo uma pessoa que eles amavam naquela hora também, mais do que... Vendo uma pessoa sofrer. E que o mundo, a maioria do mundo não tinha aceitado ainda. Eu acho que até certo ponto, acho que eles não entendiam muito bem. Eu acho que eles ficavam assim, por quê? Por que Deus está deixando Jesus sofrer? Por que Jesus está sofrendo por essas pessoas que talvez nem amem Ele? Sabe? Eles não entendiam. Eu tenho certeza que eles sofreram muito quando Jesus morreu na cruz. Imagina, com certeza. Eu Já vejo- pensou? Eu vejo interessante também que eu aposto que nós somos filhos de Deus também, né? Como Jesus somos filhos de Deus. E eu fico vendo que os nossos anjos querem nos proteger também. E como que a gente pode ajudar os nossos anjos a proteger a gente? Talvez uma boa maneira de convidar o nosso anjo a ficar conosco. Talvez ele tenha um poder especial de falar, Satanás, ele já falou que eu tô do lado dele. Entendeu? Eu tenho certeza que se você convidar o seu anjo para ficar perto de você, Ele vai ficar. ele vai ficar. Com certeza. E a gente escuta tantas histórias de que Daniel nas covas dos leões, não é? Que eles viram? Na fornalha, não é? Um anjo. E pastores contam histórias de que nesses países que estavam em guerra, tudo, estava pronto para entrar na casa dele, só que as pessoas não conseguiam entrar porque eles viam homens armados em volta da casa. Imagina que coisa maravilhosa, um monte de anjo armado em volta da casa. Então, assim, eu acho que isso que vocês falaram de bater papo com anjo é super importante. Porque quando você começa a bater papo com seu anjo, já pensou seu melhor amigo ser um anjo? Quer coisa melhor do que isso? Lógico, você tem que ter os amigos aqui carne, mas melhor amigo anjo, já pensou que coisa maravilhosa? Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. E antes disso, de acabar, de verdade, eu quero ler aqui em Salmos 34, diz no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livre. Sempre o anjo vai estar acampando ao seu redor, seja na sua casa, no seu trabalho. Seja melhor amigo do seu anjo, porque os anjos são mensageiros de Deus e eles estão sempre com Cristo Jesus.